Bom dia! Sou Vera Maria Imich, pastora da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Acolho os irmãos e as irmãs neste momento de quaresma e de distanciamento social com as palavras de Jesus Cristo em Marcos 10, 45, onde ele nos diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Reunimos-nos neste momento em nome do Deus Pai que criou os céus e a terra e a cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E em nome do Espírito Santo, Espírito de luz e de sabedoria. Amém. Cantemos com alegria e gratidão por podermos nos reunir em oração e nos alimentar da palavra de Deus. Cantemos com gratidão pela vida, pelo cuidado e a solidariedade que experimentamos em tempos difíceis. Cantemos juntos Amanhecer. Pecados, que pensemos sinceramente como temos nos portado e se temos seguido os mandamentos que Deus nos deu. Deus eterno, nós, homens e mulheres, não somos capazes de compreender a grandeza do Teu amor e por isso respondemos a Ele de formas absurdas e loucas. Não somos capazes de confiar na Tua providência e na fidelidade para conosco. Isso aconteceu quando da passagem de Jesus Cristo na terra, e isto acontece ainda hoje. Homens planejaram tirar a vida de Jesus e a tiraram. Nós continuamos tirando a vida de Jesus quando excluímos de nossa vida, quando confiamos em nossos méritos e na nossa força. Quando o poder deste mundo nos domina, perdoa-nos, Senhor, quando o medo ou a arrogância tomam conta de nós. Então, deixamos novamente Jesus morrer ao não vivermos os seus ensinamentos. Perdoa-nos, Senhor. Deus, Tu que queres para nós a quietude de um humilde arrependimento, que és o impulso de confiança em Ti. Permite, ó Deus, que depositemos em Ti as nossas falhas, e que pouco a pouco possamos descobrir a paz de coração e o perdão, quando humildemente confessamos as nossas falhas. Deus falou ao profeta Isaías, em 44, 22,
Apaguei as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Amém. Não clamamos somente por nós mesmos, mas pelo mundo que geme e sofre. Pelas dores causadas pelo egoísmo aos irmãos e às irmãs de perto e de longe, que sequer conhecemos, mas nos importamos. Juntos clamamos cantando pelas dores deste mundo, ó Senhor. Consoladora do Espírito Santo estejam conosco. Amém. Bom dia, sou o pastor Éder Alan Ferreira Weber, da Paróquia Evangélica de Confissão Luterana Bom Pastor de Curitiba. Nesta manhã, quero convidar vocês para meditarmos num texto muito interessante do Antigo Testamento, uma profecia que consegue despertar a nossa imaginação. A narrativa é tão viva que nós conseguimos nos imaginar naquele cenário. Falo do texto do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículos 1 a 14, qual eu passo a ler. A visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Respondi: Senhor, tu o sabes. Então ele me disse: profetize para esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porém tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que se batiam com outros ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado, o Espírito entrou neles, e eles viveram e se puseram em pé. Formavam um exército, um enorme exército. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são como toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados.
Portanto, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu. Porei em vocês o meu espírito e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu o cumprirei, diz o Senhor. Ezequiel foi o profeta do exílio. Levado junto para o cativeiro, ele estava e vivia com aquela nação desterrada quando teve a sua primeira visão. O texto que nós lemos no capítulo 37 traz uma profecia de restauração sobre Israel, um povo cativo, um povo assustado e que rapidamente perdia sua fé. E esta profecia pode ser dividida em duas partes. Em primeiro lugar, juntar os ossos e transformá-los em corpos. E, em segundo lugar, reavivar esses corpos através do Espírito de Deus. Na realização da primeira parte, inicialmente, os ossos se juntam com seus ossos, são criados tendões, carnes e, por fim, a pele. Um corpo completo, mas inanimado. Aqui temos cada pessoa na sua individualidade e na sua particularidade, mas nós temos ainda diversos corpos inertes, sem vida. Eis então a segunda parte da profecia, o sopro do Espírito, um sopro que nos concede vida, nos tira da inércia e nos coloca a caminho. O desafio que o povo de Israel tem à sua frente é o de acreditar que Deus tem algo bom reservado para eles, mesmo vivendo num cenário de completa desesperança e morte. Ezequiel prega para um povo que havia perdido a sua esperança de retornar à sua terra natal. Provavelmente uma das dúvidas que eles tinham fosse: será que as coisas vão ser como um dia elas já foram? Possivelmente, esta é a pergunta que nós estamos nos fazendo hoje. Ezequiel transmite a eles então uma mensagem de recomeço, no qual o Senhor guiará o seu povo para um novo projeto. Para tanto, é preciso confiar e esperar no Senhor. O grande problema que a falta de fé nos traz é o fato de que, enquanto perdemos tempo nos perguntando por que Deus permitiu que este mal acontecesse, nós não conseguimos enxergar a sua mão nos ajudando a levantar e a caminhar em direção à solução. Nós estamos tão envolvidos naquele problema ou naquela situação desagradável e angustiante que nós não nos damos conta que, apesar de estarmos correndo muito, estamos correndo, andando em círculos e não conseguiremos sair do lugar. Nós focamos toda a nossa energia, tudo que temos, no passado ou na angústia do presente e não conseguimos enxergar o bom pastor nos chamando e apontando para um caminho que leva a um futuro de esperança. Diante das adversidades, o grande desafio que enfrentamos é a necessidade de enxergar um futuro, um tempo que provavelmente será diferente daquilo que nós havíamos planejado. Contudo, um tempo que já precisa ser começado a ser construído agora. É quando nos encontramos vivendo uma grande provação que precisamos dar esse passo adiante, pela fé, permitir que o Espírito de Deus nos mova nesse processo de renovação e de mudança de vida. A profecia de Ezequiel nos ensina que, quando a mão do Senhor está sobre nós, o seu Espírito nos fortalece. É isso que nos faz seguir em frente. A palavra de Deus é portadora de vida. Ela anima, encoraja, ela restaura a nossa fé. Além do mais, nós não podemos esquecer que o nosso Deus é capaz de fazer novas todas as coisas. É o que nós lemos, por exemplo, no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 5, na conclusão da visão de João da Nova Jerusalém, a cidade santa,
do nosso Deus. Deus faz novas todas as coisas. Foi assim com Israel na visão do vale de ossos secos e pode ser assim também conosco, comigo e contigo, nos nossos vales de medo e desesperança que estamos vivendo. A empreitada que eles tinham pela frente os desafiava, e muito, pois ela pressupunha uma nova forma deles viverem e se relacionarem com Deus. Era preciso uma reaproximação, um passo de fé em direção a essa proposta de Deus. E como sabemos, tudo o que é novo é desafiador e precisa da mão do Senhor para que haja sucesso e para que o desânimo não prevaleça. Por isso, relembro vocês, quando a forte mão de Deus está sobre nós, o seu Espírito nos fortalece. E é por isso que nós vamos em frente. É importante notarmos ainda, tanto na fala do Ezequiel, como no tempo que nós estamos vivendo, que a profecia da salvação de Deus, ela chega até o seu povo, mas ela não nos informa quando isso acontecerá. Contudo, existe a promessa da presença de Deus, e para viver essa profecia é necessário a nossa resposta com fé. Eu falei e eu o cumprirei, diz o Senhor. Vivemos num tempo de dúvidas, medos, incertezas. Parece que não há limites para o mal crescer. Por isso, compartilho com vocês o testemunho de uma pastora norte-americana, da qual eu tive a oportunidade de ouvir, de presenciar, durante o meu estágio no ano de 2009 nos Estados Unidos. Ela se referia aos atentados de 11 de setembro de 2001, provavelmente um dos momentos mais obscuros e sofridos da história norte-americana recente. Ela nos contou que naquela manhã dos atentados, ela estava no hospital, acompanhando uma membro da sua comunidade que havia sido internada para o parto. Após uma longa gravidez de risco, muitas horas já se passavam naquele trabalho de parto. E naquela manhã, ela precisou dividir as suas atenções com a TV, que noticiava tudo o que estava acontecendo nos Estados Unidos, e com as notícias que a família trazia e que os médicos diziam. Uma manhã de bastante dúvidas, medos e incertezas. Alguns dias depois, essa pastora foi convidada a dar uma palestra num seminário para outros pastores e pastoras, para falar exatamente sobre o significado dos atentados terroristas para os Estados Unidos e para a fé cristã. Ela pôde compartilhar então essa experiência que ela viveu naquela manhã, a qual ela resumiu com a seguinte frase: enquanto a morte parecia tomar conta do mundo, a vida continuava lutando para nascer e se manter. Enquanto a morte parecia tomar conta do mundo, a vida continuava lutando para nascer e se manter. Queridos irmãos, queridas irmãs, a profecia que foi proclamada em meio àquele vale de ossos secos, ela chega até nós no dia de hoje. A pergunta que nós precisamos nos fazer é se, quando o sopro de Deus nos tocar, nós iremos nos levantar e seguir adiante, ou permaneceremos inertes, desfalecidos? Lutaremos pela vida ou nos acomodaremos em meio aos problemas que nos cercam? Diante de um cenário que se apresenta desolador, nós podemos escutar no sopro de Deus, suave, mas consistente, a promessa de que o futuro a Ele pertence, e que nós temos diante de nós a possibilidade de uma reaproximação e de uma vida em intimidade com Ele, seja através da leitura bíblica, da nossa vivência comunitária, que tanto sentimos falta nesse momento de reclusão, através das nossas orações e meditações diárias, e também, especialmente, através da diaconia no serviço ao próximo. Não importa, irmãos e irmãs, qual o mal que nos cerca nesse momento,
em nossa sociedade ou na tua vida. Porque mesmo que a dor e o desespero permaneçam e pareçam tomar conta de tudo, a mão do Senhor, enquanto a mão do Senhor estiver sobre nós, a vida continuará lutando para nascer e para se manter. Assim, como o salmista, todos nós podemos confessar: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O Espírito de Deus continua soprando e Ele te chama para levantar, sacudir a poeira e caminhar em fé em direção ao futuro que Ele tem preparado para ti, que Ele tem preparado para todos nós. Que isso te anime, encoraje e fortaleça. Amém. Amém. Convido a confessarmos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia e subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, a Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Convido a cantarmos o hino Buscai Primeiro. Deus de bondade, rendemos-te louvores pela nossa vida, por este dom precioso que se renova sempre a cada novo dia. Graças te damos por este momento de culto, pois apesar da crise que vivemos, tua palavra chega a tantos corações. Que esta palavra seja ânimo e orientação em meio às dificuldades. Colocamos em tuas mãos tudo aquilo que para nós é motivo de alegria e também aquilo que pesa em nosso coração. Tudo isso, alegrias e preocupações, entregamos em teus cuidados, na confiança de que tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente em tempos de aflição. Oremos, ó Deus eterno, por todas as pessoas vítimas da Covid-19, para que possam restabelecer a sua saúde. Da mesma forma, oramos pelas famílias que choram a dor do luto e da saudade,
pela perda de um ente querido vitimado por essa doença. Esteja com cada uma dessas pessoas, que elas possam experimentar o teu cuidado e proteção. Guia os médicos e cientistas que trabalham incansavelmente para frear a transmissão desse vírus. Também te pedimos, ó Pai, pelo nosso país, nossos governantes, que levem a sério esta pandemia que já vitimou tantas pessoas mundo afora. Que o cuidado com a vida das pessoas esteja acima de interesses políticos e econômicos. Tudo mais que temos a pedir ou agradecer, que está no mais íntimo do nosso coração, incluímos na oração que o teu Filho Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Relembramos os avisos, o próximo culto, no próximo domingo, dia 5 de abril, neste mesmo horário, às 10 da manhã, neste mesmo canal no YouTube, o Sino do Paranapanema. As ofertas hoje são destinadas para as conferências ministeriais do Sínodo e cada um pode depositar a sua oferta no envelope, colocar a data de hoje, 29 de março, e entregar na sua comunidade no próximo culto presencial. Agradecemos também a Gisela que nos acompanhou nos hinos nesta manhã. Quero receber todos a bênção de Deus. Convido para cantarmos o hino Cuida Bem, Senhor. Recebam a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E sobre ti o Senhor levante a sua face e te dê a sua paz. Amém. Tenhamos todos uma abençoada semana. Permaneçamos na graça e no cuidado de Deus. Amém.